Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso básico de LaTeX. Meu nome é Gustavo, eu sou bolsista do Lab Solar UFJF e o vídeo de hoje é a nossa última aula do curso básico. Nossa intenção nesse vídeo é começarmos um documento do zero e concluirmos esse documento, ensinando como gerar o PDF desse documento, utilizando também todas as funcionalidades que nós aprendemos nas aulas anteriores. Vamos lá? Bom, pessoal, já estou aqui com o texto aberto e o nosso primeiro passo é iniciarmos um novo documento. Para isso, nós vamos lá em Assistentes, no menu superior, clicamos Início Rápido. Em Início Rápido, vai abrir essa janela, como nós já vimos, e aí nós vamos selecionar a classe Article, tamanho da fonte 10, formato do papel A4 e as outras informações da maneira como já está pré-definido, ok? Em Autor, eu vou inserir o meu nome e em Título, vou inserir meu primeiro artigo. Dou um OK. Pronto, e o TechStudio já gerou para nós aqui o código base do nosso documento em LaTeX, certo? Revisando aqui, nós temos a classe do documento com as informações de fonte, formato do papel e classe do documento, article. Nós temos todos os comandos use e package estão inserindo para nós aqui bibliotecas que serão de nosso interesse. O comando author e title está inserindo aqui para nós tanto a autoria do trabalho como também o título do trabalho, certo? Entre os espaços begin e end document, nós já vimos que o begin e o end são comandos para iniciarmos um novo ambiente. E esse ambiente do documento, tudo que estiver inserido entre o begin e o end document, será parte do nosso documento exibido para o leitor na hora que nós gerarmos o documento, certo? Bom, eu vou iniciar o nosso documento, então, criando uma nova seção. Então, /section, dou Enter, e no lugar de title eu vou escrever introdução, certo? Introdução. Como nós já vimos, nós utilizamos muito o comando lipsum para geração de textos automáticos, e eu vou usar esse comando aqui também. Portanto, será necessário nós acrescentarmos uma nova biblioteca aqui, use package, e no lugar de package inserimos lipsum. O TechStudio já sugere para nós aqui, vou dar um Enter, lipsum. Voltando aqui ao nosso texto, para compor aqui a nossa introdução, eu criei essa nova seção chamada introdução, eu vou acrescentar o comando lipsum para geração de texto automático, certo? Pronto, cliquei aqui, vou dar um compilar, ele vai verificar o programa para mim, o código, processo concluído normalmente, clico na lupa, pronto, nós já temos aqui a nossa introdução, certo? Ainda na introdução, nós queremos inserir agora uma figura no texto. Para isso, eu vou dar quebra de linha aqui, usando // tombadas à esquerda, e vou digitar aqui embaixo. O que eu preciso fazer para inserir uma figura? Eu poderia digitar todo o código necessário, mas eu vou novamente utilizar os assistentes. Venho aqui em Assistentes, Inserir Figuras. Ele vai abrir para mim essa janela. Nessa primeira barrinha de endereço, eu vou indicar qual o caminho para a figura. Portanto, eu vou abrir aqui e vou selecionar a figura que eu quero selecionar. Eu quero adicionar a figura de Gustav Kirchhoff. Nesse espaço reservado às legendas, eu vou adicionar, então, Gustav Kirchhoff, certo? E vou dar um OK. Ele já gera para mim aqui, para nós, deixa eu melhorar aqui, ele já gera para nós aqui todo o código necessário, certo? Então, eu tenho aqui o begin e o end figure, iniciando um novo ambiente para figuras. Nós temos o /centering, ou seja, a intenção é que a figura fique centralizada, o /include graphics, em que eu vou passar o caminho para a figura, né, no diretório aqui específico, o caption, que é a legenda, e o label, que nós veremos no nosso curso intermediário de LaTeX. Não está no escopo do nosso programa agora. Tendo executado a inserção de figuras pelo assistente, eu vou dar aqui um compilar. Nós vamos aguardar aqui, processo concluído normalmente. E olha só, nós temos a figura do Gustav Kirchhoff inserida no nosso documento. Contudo, a figura ficou extremamente grande e também não ficou na região que nós pedimos, né? Nós escrevemos o comando lipsum para geração de texto, quebramos a linha com dupla barra tombadas à esquerda e pedimos e solicitamos a inserção da figura. Contudo, essa figura apareceu acima do texto e não abaixo do texto, certo? Então,
nós vamos utilizar duas coisas. Primeiro, eu vou mudar o tamanho da figura. E para isso, eu preciso vir aqui nesse comando width, certo? Que está em 0.7. Eu vou tentar reduzir isso aqui para 0.3 e vou compilar para a gente ver como é que fica. Processo concluído normalmente. Pronto, agora eu tenho aqui uma figura no tamanho ajustado ao que eu desejava anteriormente no meu texto. Só que ela ainda está posicionada numa posição errada, né? Uma posição que eu não desejo. Portanto, eu preciso lançar mão de uma outra biblioteca que nós já vimos. Eu venho aqui, digito use package, e essa biblioteca é a biblioteca float. Seleciono ela, venho aqui abaixo, novamente no ambiente figura, ambiente figure, né? Begin, figure, end figure, e à frente aqui do begin figure eu vou acrescentar duplo colchete, né? E um H maiúsculo dentro desse colchete. Quando eu der o compilar novamente, a figura agora foi alocada abaixo do texto como eu havia sugerido, certo? Observe que a nossa figura, apesar de eu ter inserido uma legenda aqui, essa legenda não apareceu abaixo aqui, porque essa legenda, para ela aparecer para mim aqui, ela precisa estar inserida entre as chaves e não entre os colchetes. Então, quando eu compilo aqui novamente, processo concluído normalmente, agora essa legenda aparece aqui para mim, quando eu coloco ela entre as chaves e não entre os colchetes, essa legenda aparece para nós aqui normalmente, certo? Dando prosseguimento ao nosso documento, eu vou continuar aqui, e duas coisas aqui interessantes. Quando eu dou a dupla barra, ele vai saltar uma linha automaticamente. Mas, se eu deixo uma linha em branco entre o escrito anterior e o escrito posterior, eu vou deixar essa linha aqui em branco, ele já indica também, ele já interpreta como eu ter saltado uma linha, né? Então, nós vamos fazer dessa forma nesse momento. Saltei uma linha, vou criar uma nova seção, /section, e essa seção vai se chamar objetivo, certo? Para a seção objetivo, eu vou usar novamente o comando lipsum para geração de texto automática, certo? Vou dar um compilar aqui. Pronto, nós temos aqui já o texto automático gerado, certo? Bom, tendo concluído a seção objetivo, eu quero agora criar uma nova seção. Novamente uma seção. E agora eu vou dar o nome de fundamentação teórica, certo? Fundamentação teórica. Para a seção de fundamentação teórica, eu quero criar duas novas subseções. Para isso, eu vou criar subsection e no lugar de title eu vou escrever primeira subseção, certo? E vou criar uma nova subsection, segunda subseção. Na primeira subseção, eu vou acrescentar o comando lipsum. Novamente, queremos gerar aqui somente textos automáticos. Quando você estiver fazendo o seu documento, você vai utilizar o seu texto, obviamente, né? Então, lipsum na primeira subseção para preencher essa primeira subseção. E na segunda subseção, eu vou acrescentar novamente o comando lipsum. E para preencher nossa segunda subseção. Vou dar aqui um compilar. Vamos verificar o resultado. Processo concluído normalmente. E nós temos agora a nossa introdução, a nossa seção objetivo e a nossa seção fundamentação teórica com a 3.1 primeira subseção e 3.2 segunda subseção, certo? Agora, eu quero acrescentar a segunda subseção à nossa primeira equação, né? Ou uma das equações do nosso texto. Para isso, eu vou saltar uma linha aqui e vou iniciar um ambiente para equações. Portanto, /begin equation. Certo? Begin equation. Bom, a equação que eu quero exibir é uma equação desse tipo que eu vou exibir na tela para vocês agora. Como que eu posso escrever essa equação no LaTeX? Bom, vamos escrever da seguinte forma. Primeiro eu preciso ter um vetor x ponto igual a ax mais bu, certo? E na linha de baixo, portanto, quebra de linha aqui,
eu preciso ter y é igual a cx mais du. Essa é a nossa expressão. Observe que eu preciso, nesse primeiro vetor x que aparece, eu preciso escrevê-lo com um ponto superior, certo? Que é o sinal da derivada. Então, como que nós fazemos isso? Eu venho aqui e seleciono barra dot x. Compilo. Observe só, o ponto foi acrescentado, contudo, a quebra de linha não ocorreu. Vamos verificar por quê? Observe que eu não utilizei aqui o command split que nós havíamos utilizado na aula sobre equações. Então, eu vou aqui criar o ambiente split, begin split, e vou trazer todo esse conteúdo para dentro do ambiente split. Tendo feito isso, eu posso agora, dentro do ambiente split, marcar o alinhamento no sinal de igual. E essa marcação nós fazemos com e-comercial. Certo? Tendo feito isso, dou compilar. Processo concluído normalmente, nós temos aqui agora a nossa expressão. X ponto igual a x mais bu e y é igual a cx mais du. Certo? Essa é a nossa expressão inserida. Agora observe, nosso último ponto aqui do nosso documento em LaTeX dessa aula, é que nós temos um problema aqui que nós não visitamos ainda, que nós já tínhamos visto nas aulas anteriores, mas ainda não visitamos, que é a questão da margem, né? Eu acabei esquecendo de ver isso no início do documento, mas nós podemos ainda alterar essa configuração de margem, mesmo que no meio do documento. Observe que o documento apresenta margens muito avantajadas, né? Vamos supor que nós queiramos alterar essas margens. Para isso, eu preciso retornar às nossas bibliotecas, certo? E acrescentar uma nova biblioteca, chamada usePackage Geometry. Aqui o TechStudio já me indica a biblioteca, vou dar um Enter, Geometry. E abaixo do usePackage, eu vou usar barra Geometry, certo? Aqui dentro do Options, eu preciso indicar qual parte da minha folha eu estou trabalhando e qual a nova margem que eu quero acrescentar. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com a margem superior, top, eu vou acrescentar aqui, vou solicitar 2 centímetros, vírgula, bottom, ou seja, a margem inferior, eu vou solicitar 2 centímetros. Agora, a margem esquerda, left, eu vou solicitar 2 centímetros e, por fim, a margem direita, right, eu vou solicitar também 2 centímetros. Vamos compilar? Pronto. Olha só como que ele rearranja para nós aqui as margens do nosso documento, certo? Bom, pessoal, todos os passos aqui executados nesse documento foram explicados em detalhes nas nossas aulas anteriores aí do curso básico de LaTeX. Se você tem alguma dúvida, você pode retornar aos vídeos e revisitar esses conceitos, ok? Você deve estar se perguntando agora como fazer para salvar o documento em LaTeX e gerar uma versão final do seu documento. Para isso, você vai clicar em Arquivo, Salvar como, e vai selecionar aqui a pasta que você quer salvar. Vai dar o nome para o seu documento, clicar em Salvar. Eu já efetuei esse procedimento, e aí ele vai salvar para você dessa seguinte forma. Ele vai gerar esses arquivos diferentes para você. Esse arquivo, os dois arquivos mais importantes são o PDF e o arquivo com a logo TechStudio, o arquivo .tech. Se você clica nesse arquivo, o TechStudio abrirá novamente e você poderá continuar editando seu texto através desse arquivo quando você abri-lo, certo? E o arquivo em PDF é o arquivo gerado da visualização. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui para abrir, eu tenho aqui já o meu arquivo em PDF do nosso documento gerado em LaTeX, tá bom? Então, se você quiser gerar o seu documento em PDF, basta fazer dessa forma que você vai conseguir gerar o seu documento com sucesso. Esse foi o conteúdo da nossa aula final do curso básico de LaTeX. Eu espero que tenha ficado entendido, que você tenha feito bom proveito desse curso. Em breve, nós lançaremos o curso intermediário de LaTeX com novas funcionalidades. Então, se você gostou, clique em gostei e nos demais vídeos do curso, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Até a próxima!